Eu quero que você dê uma olhada nesse vídeo agora. E eu sei que pode parecer que até mesmo a minha genética ela me favoreceu, mas na verdade eu quero que você veja essa foto. Era assim antes de começar a ter uma rotina de treinamento. E aqui eu quero dar 3 dicas para você que é homem ou até mesmo mulher, porque isso também vai servir tanto para braço quanto para outros grupos musculares que quer melhorar algum grupo muscular, que vão ter dicas bem interessantes. Já começando com a terceira dica, essa daqui ela é um pouco clichê, mas ela é muito importante que você entenda, porque quando você consegue entender o processo do que você está passando, você consegue compreender melhor e consequentemente levar ele por mais tempo. Então é a paciência e o tempo, porque você tem que entender o seguinte: para você pegar um colchão, por exemplo, e você cobrir ele com lenços bem finos, para você fazer com que esse colchão, que é um colchão duro, por exemplo, e você cobrir ele com vários lenços, vários lençóis ali, para você fazer com que ele fique confortável, você vai precisar de várias camadas, é ou não é? Então você precisaria de muito tempo para poder pegar cada lençol, abrir ele, esticar na cama e empilhar vários, para daí você ter um crescimento daquele colchão e aí também ficar mais macio. Então assim é um processo de ganho de massa muscular, o processo de hipertrofia. Você precisa juntar proteína com proteína com proteína para você juntar uma grande proteína e ter ali um resultado hipertrófico. Então assim, você vai gradativamente acumulando proteína, tendo síntese proteica, acumulando proteína ao longo de vários dias, por conta de várias sessões de treinamento e recuperação, e estímulo e, enfim, dieta, nutrição, para você conseguir ter um resultado hipertrófico bacana. Então, às vezes, a gente está falando algumas vezes de 3, 6 meses para você ter um resultado mais notório. Então, às vezes, fases de ganho de massa muscular podem perdurar por 1 ano. Então, é importante que você tenha paciência, porque não se constrói músculo em 1 semana, em 1 mês. Você tem melhora, com certeza, a densidade muscular, principalmente a qualidade muscular, porém isso não é algo que vai acontecer em 1 semana para outra, você precisa de várias semanas consecutivas. Então, tenha paciência. Hipertrofia significativa é tempo. A segunda dica é você consumir a proteína entre 1,6 a 2,2. A maioria das pessoas não consome uma boa quantidade de proteína. Isso significa que você vai pegar o seu peso atual e você vai multiplicar de 1,6 até 2,2. Você pode ficar numa média ali de 1,6 a 1,8 inicialmente. Se tiver espaço tanto de dinheiro quanto de proteína para jogar, joga 2 gramas quilo, porque isso vai favorecer a hipertrofia. Então a proteína ela é a matéria-prima. Então para você poder fazer um ketchup, você não precisa de tomate. Para você poder construir massa muscular, você precisa de proteína. Então a proteína ela vai ser absorvida no seu intestino, consequentemente degradada em aminoácidos, e esses aminoácidos, que são pedaços de proteína, vamos dizer assim, eles vão ser direcionados para vários lugares do corpo, cumprir várias funções, e esses que a gente precisa consumir, nós chamamos de essenciais. Então a gente precisa de uma quantidade deles para favorecer o processo de hipertrofia. Então você tem um treinamento, esse treino gera um estímulo, gera uma atenção no seu corpo, e aí você tem alguns processos hormonais e bioquímicos que, posteriormente, com dieta, descanso, hidratação, um bom ambiente natural ali equilibrado hormonal, você tem hipertrofia. Então você percebe que é algo que exige tempo, exige estímulo e consequentemente exige nutrição. E aí eu estou falando da proteína para você consumir a quantidade adequada. Você treina, não consome uma boa quantidade de proteína, vai ficar devendo e não vai ter construção de massa muscular. Por isso, precisa de ter um bom consumo de proteína. 1,6 até 2,2, recomendo de 1,8 a 2 gramas quilo, você vai acertar na maioria dos casos. Se for muita gordura que você tem, às vezes você pode usar 1,4 a 1,6. Tem que analisar cada caso. Se você quer mais especificidade, dá uma conferida no link na descrição, porque vai ter o link da minha consultoria online, e aí você pode falar comigo para a gente começar a montar um plano adequado para você. E a primeira dica, não tem como, antes de falar, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal para a gente fazer com que esse canal cresça e ajude muitas pessoas. Nesse canal eu tô falando sobre hábitos, estilo de vida, muitas coisas em relação à psicologia, fitness. Então já deixa a sua inscrição, deixa o seu like, porque eu tenho certeza que esse ano aqui vai ter conteúdo que vai te ajudar muito a evoluir e totalmente de graça. A primeira dica, a gente vai falar sobre o treinamento. Então não tem como a gente ter, quando a gente fala de emagrecimento, a gente consegue emagrecer sem o exercício físico. Quando a gente fala de treinamento de hipertrofia, precisa do exercício físico. Não que emagrecer sem exercício físico seja a melhor alternativa, mas é possível por conta do déficit calórico. Quando a gente fala de treinamento, a gente precisa do treino para o treino gerar estímulo. E esse estímulo, consequentemente, é para o corpo falar, cara, a gente precisa de músculo, porque está precisando pelas demandas do dia a dia. Então, para isso, a gente vai precisar
do treinamento para estimular, para fazer a sinalização que o corpo entenda que é necessário construir músculo. Então você precisa de uma rotina de treino. Se você quer ganhar braço, você tem que ter uma periodização de treino voltada para braços. Não necessariamente voltada para braços a ponto de você ter que ter um dia só de braços, mas isso depende de cada método de vários treinadores, né? Ou você pode estudar com livros como o do Brad Schofield, que é um grande profissional, eu li o livro dele, muito bom, e você tem que entender que existem várias coisas importantes dentro de um treino, desde a intensidade, que é em relação à porcentagem de um RM, da carga máxima, da repetição máxima, desde volume, desde frequência, tem a cadência, então tem várias coisas dentro do treinamento. Então você precisa de um treino inteligente e você focar em braços, seja colocando mais volume em dias de superior, seja dedicando um dia a mais. Uma série de estudos falam que uma média, o próprio Brad Schofield fala sobre isso, uma média de 10 a 20 séries por semana. Não sou profissional da educação física, não vou prescrever, mas eu estou falando recomendações utilizadas, tanto por quem eu estudo, tanto por treinadores que eu conheço. Então, por isso, é uma recomendação muito usual. 10 a 20 séries por grupo muscular, geralmente, e aí vão ter várias diferenças, uma fase de choque, onde você vai colocar ali um volume de treino acima do base, que é o treino padrão, você tem as fases de deload, então consequentemente vai ter mudanças em relação ao número de séries, podendo ser mais, podendo ser menos. Mas você tem que ter um treino inteligente, você tem que treinar braço, treinar angulações diferentes no braço, para mudar ali o recrutamento de fibras e o torque ali, então é importante você buscar um treinador, buscar conhecer mais sobre treinamento para você fazer o seu, ou buscar um profissional capacitado. Então não tem como falar de treinamento sem falar sobre você fazer aquilo que você quer para aquela musculatura específica. Quando a gente fala da musculação, exatamente esse é o ponto, você consegue especificar o que você quer melhorar. Então você precisa de tempo, você precisa de ingestão proteica, você precisa de treinar aquele músculo para poder ter o crescimento muscular. Só que a parte do treinamento você vai ter que buscar um treinador. Mas dentro da dieta existem estratégias com carboidrato, com proteína, com gordura, nutrient time, então tem várias coisas que você tem que fazer dentro da dieta para, além do treinamento, você otimizar. A maioria das pessoas, quando erra na dieta. O treino tá bom, o treino tá feito, mas a dieta a pessoa não emagrece e não ganha massa muscular. Então, se o treino tá bom, tá evoluindo, o problema tá na dieta. Então, para isso, precisa corrigir a dieta. Então, se você tem problema em relação a isso, no link da descrição vai estar o link da minha consultoria, para você falar comigo, entrar em contato, entender como funciona o meu trabalho e como que a gente pode ter resultados. Porque ainda tem muito tempo até o final do ano para a gente conseguir melhorar. Então, se você gostou desse vídeo e não está no canal, se inscreva aí. São vários vídeos aqui semanais que vão falar sobre hábitos, psicologia, nutrição, mente e por aí vai. Se você gostou do vídeo e não está no canal, se inscreva, deixe seu like. Vou estar deixando vídeos recomendados aqui que eu tenho certeza que você vai gostar, se você gostou desse, tá certo? Eu vou te ver no próximo vídeo. Valeu!